Se tem algo que Deus tem falado bastante comigo nos últimos tempos, é sobre um segredo. Deus tem falado para mim que o segredo de ter uma boa vida não é ficar correndo atrás do que a gente não tem, mas sim aproveitar aquilo que já é nosso. Já parou para pensar que muitas vezes a gente não se sente alegre, a gente fica frustrado, porque a gente fica pensando demais naquilo que a gente deseja e deixa de desfrutar daquilo que a gente já tem? Muitas vezes, por não desfrutarmos daquilo que Deus já nos deu, nós nos perdemos e, consequentemente, não desfrutamos daquilo que ainda Deus tem para nós, para a nossa vida. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre alguns testemunhos que eu tenho vivido aqui no Largo da Ordem. E por algum motivo o pessoal do presbitério, principalmente alguns amigos meus pastores, começaram a ver aquela mensagem, a assistir aquela mensagem e conversar comigo sobre isso. E eu posso dizer uma coisa para você, eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito. Mas eu sempre fico pensando, Deus, podia ter mais, né? Já imaginou se um monte de gente se levantasse para evangelizar no Largo da Ordem? Imagina se a gente tivesse um monte de testemunhos de pessoas diferentes chegando aqui nessa igreja. Eu ia ficar muito feliz. E eu estava pensando demais naquilo que eu ainda não tenho e estava esquecendo daquilo que Deus já tinha me dado, daquilo que Deus já estava fazendo. E aí eu fui conversar com um desses irmãos. Eu falei assim, olha, eu queria mais. Eu queria que mais coisas tivessem acontecido. Eu queria batizar mais pessoas. Eu queria ter esse sentimento que sabe como é, né? Quando a gente batiza alguém, que a gente foi lá e falou de Jesus para ela. Esse sentimento indescritível que é. E aí esse pastor, que já é pastor tem 4 anos, ele olhou para mim e falou, eu não sei. Eu falei, como assim? Ele falou, é porque eu sou pastor há 4 anos e eu ainda não batizei nenhuma pessoa. Eu ainda não batizei ninguém. E eu comecei a pensar, rapaz, como que eu sou ingrato, né? Deus tem me dado a possibilidade de viver isso, Deus tem me dado a possibilidade de fazer isso, e eu estou reclamando, achando que eu poderia ter mais, sendo que tem muita gente que nunca desfrutou e viveu dessa alegria. E se for analisar na sua vida, muito provavelmente você vai perceber que às vezes você fica triste, porque você está pensando demais naquilo que você ainda não tem, e você está esquecendo daquilo que Deus já te deu. Você está falando assim, mas a minha família, só quando meu filho e a minha filha se converterem que vai ficar tudo certo. Mas o meu emprego, só quando eles mudarem lá aquele supervisor que é chato, que fica me incomodando, é que eu vou ter alegria. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente por aí que nem tem família. E aí você fica reclamando da sua ao invés de desfrutar daquilo que você tem. Tem muita gente por aí que está desesperado por um emprego. E ao invés de desfrutar do seu emprego, você fica reclamando do seu supervisor. E muitas vezes a gente não consegue ter prazer em Deus, porque a gente fica buscando nele as coisas que a gente ainda não tem. Quando na verdade Ele quer aprender, Ele quer nos ensinar a simplesmente aproveitarmos aquilo que já é nosso, a presença dEle aqui dentro do nosso coração. E quando a gente se compromete com a presença dEle, com a palavra dEle que nós também já temos, nós vivemos algo novo no Senhor. Por isso, nesse dia eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 25. É um texto clássico, muito provavelmente você já sabe de cor, mas eu te convido a abrir e ler junto comigo. Eu vou ler na tradução NVI. Mateus 16, 25, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos ler mais uma vez? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, eu oro para que nesse momento o seu Santo Espírito venha sobre nós, que possamos ouvir da sua palavra e que a sua palavra venha edificar os nossos corações, de forma que possamos ser transformados para a honra e glória do seu nome. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto muito desse ponto e desse estágio do Evangelho de Mateus, porque todos os discípulos estavam esperando que Jesus ia ser um grande líder, que ia levantar um exército e que ia libertar o povo do exército romano, do Império Romano naquele momento. Mas do nada, Jesus começa a falar que ele ia morrer. E aí o povo começa a ficar sem esperança. E aí Jesus começa a dizer para o povo assim, olha, mas não liga não, porque eu vou morrer, porque eu estou morrendo, mas eu vou ressuscitar.
E eu vou para o Pai, mas é melhor que eu vá, porque quando eu for, o Santo Espírito vai estar sobre vocês. Vocês vão fazer grandes coisas, maiores do que eu fiz. Vocês vão alcançar nações, vocês vão sair de Jerusalém, vocês vão ser cheios do seu Santo Espírito e o mundo inteiro vai saber o que eu fiz, porque vocês vão fazer grandes coisas através do Espírito. Eu acho interessante porque Jesus ele está basicamente dizendo para os discípulos, olha, eu vou, vai ser bom, mas ao mesmo tempo vai ficar difícil. Mas vocês vão continuar desfrutando das coisas boas, se mesmo na dificuldade, vocês levarem a sério e se comprometerem com aquilo que eu ensinei a vocês. É por isso que Jesus fala que se você quiser se salvar, não é pela sua força, mas simplesmente se entregando nas mãos do Senhor e se comprometendo com as coisas que o Senhor Jesus já fez por nós. E talvez você esteja se perguntando assim, mas como eu consigo me comprometer com o Senhor? E aí tem 3 coisas que eu acredito que nós podemos aprender como cristãos, que se nós nos comprometermos com ela, nós estaremos nos comprometendo com Deus e viveremos tudo aquilo que Ele tem para nós. E a primeira coisa é a leitura da palavra. Eu tenho percebido que a vida com Cristo, ela acontece quando a gente decide fazer o óbvio. Lembra aquela musiquinha que a gente cantava na escola dominical? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se tem alguém mais baixinho na sua casa, provavelmente ele não leu a Bíblia, viu, meu irmão? Estou brincando. Mas se a gente quer crescer espiritualmente, o que a gente precisa fazer? Ler a Bíblia e fazer oração. Mas muitas vezes a gente não faz o óbvio. A gente não se compromete com o óbvio e, consequentemente, a gente não cresce. Pastor, você está falando isso de mim? Eu falei, não, eu estou falando isso de mim mesmo. Sabe por quê? Porque por muito tempo na minha vida cristã, eu não cresci porque eu não me comprometi com a palavra. Eu era aqui dessa igreja desde criancinha. Tem umas fotos minhas de ovelha, vocês já viram essa foto? Devia ter uns 6 anos de idade, vestido de ovelhinha. Meus avós falavam sobre a importância da palavra de Deus. Eu ouvi o pastor pregando sobre a importância da palavra de Deus. Mas eu nunca tinha me entregado para buscar a Deus através da palavra. E eu nunca esqueço uma vez que eu estava na minha adolescência, eu já era líder de célula, já estava fazendo várias coisas aqui na igreja, e eu estava me comprometendo muito em fazer coisas para Deus, mas não estava me comprometendo a conhecer Ele. E eu fui ficando cansado, porque tinha muita coisa para fazer. E uma das coisas que mais me estressava era fazer acampamento. Meu irmão, se tem uma pessoa na sua igreja que faz acampamento, que está mobilizando pessoas para isso, honra a Deus pela vida dela, fala o quanto ela é importante, porque não é um trabalho fácil. Não é fácil lidar com os custos, não é fácil lidar com as pessoas, é complicado. Eu lembro que eu estava na faculdade e eu estava cansado de tudo aquilo. Eu fiz uma oração, eu falei, ó Deus, eu vou organizar esse acampamento, mas dessa vez vai ser o último. Se o Senhor não falar comigo, eu tenho plena certeza que o Senhor existe e que o Senhor está aí e que o Senhor me ama. Mas se o Senhor não falar comigo de forma clara nesse acampamento, eu nunca mais quero saber de igreja, eu nunca mais quero saber de organizar as coisas, nunca mais quero saber de liderar pessoas. Eu quero que o Senhor fale de uma forma clara comigo. E eu lembro que naquele acampamento a gente se mobilizou, a gente trouxe um preletor lá de um outro estado, não vou falar o nome do estado, porque as pessoas já estão tudo tentando identificar quem que é esse tal desse pregador. O pessoal vem perguntar para mim, eu não quero ser maledicente com ninguém. Eu lembro que ele veio, a gente cheio de expectativa, mas ele não se conectou. Sabe quando a pessoa fala, mas ao mesmo tempo não se conecta com ninguém? Era isso que estava acontecendo. Eu lembro que estava no último culto do acampamento, e eu já comecei a pensar assim, Deus não quer falar comigo. Provavelmente Deus não quer mais que eu vá para a igreja, Deus não quer mais que eu faça as coisas dele. Talvez eu vou ficar na minha casa bem tranquilo, sendo cristão, acreditando em Deus, mas não vou estar mais envolvido nas coisas dele. E aí no último culto, o nosso pastor da época falou, pessoal, dessa vez eu vou pregar, porque não tem jeito, a gente fez esse acampamento todo, a gente vai acabar o acampamento, ninguém vai se converter, eu vou fazer a pregação. E aí o que eu pensei? Já vi esse pastor pregando 450 vezes, sempre foi bom, sempre Deus falou comigo, mas nunca de uma forma tão direta. Quer saber, eu vou ler a Bíblia. Eu lembro que eu abri a Bíblia lá no livro de Gênesis. Eu comecei a ler, e eu lia. E aí chegou o momento do final da pregação. Eu lembro que eu estava lá em Gênesis 12, Gênesis 13. E a hora que eu olhei ao redor, assim, estava todo mundo ajoelhado, todo mundo chorando. E eu era o único que estava lá, sentado, sem ter sido tocado por Deus, lendo a Bíblia. E na hora eu pensei,
Deus não quer que eu fale comigo. O último acampamento que eu preparo, a última coisa que eu faço na igreja, até que me veio uma convicção, uma coisa dentro do meu coração, que eu sabia que era Deus. Sabe aquele pensamento que você sabe que é tão bonito e tão forte, que não pode ser teu? Sabe aquela convicção dentro de você, que é tão forte que você sabe que não é tua? Muitas vezes é assim que Deus fala com a gente. E foi desse jeito que Deus falou comigo. E eu comecei a ouvir a voz dele dizendo assim para mim: filho, sabe por que você está cansado? Sabe por que você está frustrado? Porque você conhece o Deus dos seus avós, o Deus dos seus pastores, mas você não me conhece por você mesmo. E eu sou o teu Deus. Se você ler essa Bíblia, você vai me encontrar. Se você fizer o que está escrito nela, você vai viver algo novo em mim. E aí você vai entender o quão grande é o meu amor por você. E eu falei: tá bom, Deus. Mas eu estava tão de saco cheio de organizar acampamento, que sabe o que eu fiz? Eu falei: vou voltar para casa e vou procurar como que eu consigo ler a Bíblia em 4 meses. Vou ler esse negócio todo aí em 4 meses. Se Deus não falar comigo, eu sumo daqui. Eu lembro que na época eu fazia administração de manhã e eu fazia estágio à noite. E o único horário que eu tinha para ler lá os 14, 15 capítulos da Bíblia por dia era o almoço. Então no almoço eu ia para a biblioteca, lia a Bíblia na faculdade e ficava lendo. Irmão, não demorou um mês para Deus transformar a minha vida. Não porque eu fiz algo sobrenatural ou porque Deus me ama mais do que as outras pessoas. Tudo porque eu fiz aquilo que era óbvio. Eu fiz aquilo que era simples. Eu me comprometi com o básico. E Deus fez grandes coisas dentro do meu coração. Enquanto a gente não faz as coisas simples, a gente só vai perdendo tempo. A minha família é do interior de São Paulo, talvez a cidade mais bonita, mais radiante de toda a história da humanidade. O nome dessa cidade é Américo de Campos. Todo mundo fala que tem 10 mil habitantes, mas é mentira, irmão. Tinha 10 mil habitantes lá na década de 70, agora deve ter muito menos pessoas morando naquela cidade. E tem uma coisa perto de Américo de Campos que é muito mais bonito do que as cataratas do Iguaçu. Na minha opinião, é a 8ª maravilha do mundo. São as cachoeiras da cidade de Ponte Gestal. Irmão, se você nunca foi, você precisa ir. O cara faz uma propaganda, né? Estou brincando, irmão, pelo amor de Deus, não é tão bonito assim, não. Não vale as 10 horas de viagem que você vai ter que ter para chegar lá. Mas todo mundo que é novo e chega naquela cidade, o pessoal vai lá e leva para a cachoeira de Ponte Gestal. E a minha prima, ela tinha acabado de começar a namorar um menino que tinha chegado lá na cidade. E aí um dos meus primos falou: não, vamos levar ele na cachoeira. Eu falei: tranquilo. A gente organizou os carros. A minha prima foi com o namorado dela num carro e eu fui com meu primo na outra. E ele falou assim: olha, Juninho, você já passou aqui pelo lado rural de Américo? Eu vou te mostrar um caminho que é muito mais tranquilo e muito mais bonito do que o caminho que as pessoas normalmente fazem. Você quer fazer? E sabe qual foi a besteira? Eu falei: sim, vamos fazer esse caminho aí. Meu irmão, ele começou a ir. E sabe quando a pessoa está perdida e não admite? E a gente abria a porteira, fechava a porteira, a gente abria o negócio, fechava o negócio, entrava no lugar, saía no outro. A gente andava, já tinha passado 2 horas e nada da cachoeira. Eu falei: rapaz do céu, cara, você não está perdida? Não, estou te mostrando aqui a beleza rural de Américo de Campos. Que beleza, não tinha nada, era só as vacas mugindo. E eu lembro que 2 horas depois, a gente foi lá e chegou nas cachoeiras de Ponte Gestal. E lá estava a minha prima com o novo namorado dela e falaram: ué, por que vocês demoraram tanto? A gente chegou aqui em uns 20, 30 minutos. Daí o meu primo falou assim: eu fiquei impressionado, como que você chegou aqui em 20, 30 minutos? E o novo namorado da minha prima simplesmente olhou para o meu primo e falou assim: eu só segui as placas. Olha que coisa óbvia, olha que coisa simples. É o que todo mundo deveria fazer, seguir placa. E aí a gente chega no lugar muito mais rápido. Mas o que acontece com a gente na nossa vida com Deus? Ao invés de seguirmos as placas que as Escrituras nos direcionam, a gente tenta fazer o nosso caminho, que a gente acha que vai ser mais bonito, que a gente acha que vai ser mais belo. Mas no final das contas, o que acontece? A gente se perde, porque ao invés de se comprometer com a palavra de Deus, nós nos comprometemos com os nossos planos. Isso faz com que a gente caminhe sozinho. Isso nos leva à segunda coisa que nós precisamos fazer para nos comprometermos com Deus. Além de lermos a palavra, temos intimidade com Ele. Eu não sei se já parou para pensar, né? Mas eu fico imaginando assim: já imaginou você poder marcar um horário com o presidente dos Estados Unidos
E você ficar ali meia hora conversando com ele, perguntando as coisas, sobre como que vai ser o futuro, sobre como que ele acha que vai acontecer na economia mundial, não ia ser uma bênção? E você fica pensando assim, a gente tem o direito de conversar o tempo todo e marcar o horário que a gente quiser com o Rei do Universo, com o Criador de todas as coisas. Mas muitas vezes a gente se perde por quê? Porque ao invés de ter intimidade com o Rei do Universo, intimidade com aquele que criou todas as coisas, a gente vive a vida sozinho. A gente vive a vida como se não tivesse ninguém do nosso lado. E o que eu percebo é que a gente desenvolve uma intimidade com Deus quando a gente entende que a gente precisa dele. E a gente deixa de fazer as coisas de Deus de um jeito mecânico e passa a fazer com intimidade. A gente começa a ler a Bíblia buscando intimidade. A gente vai para o culto buscando ter intimidade. A gente vai para a célula buscando ter intimidade. A gente faz as coisas de Deus com um novo coração. E isso renova as nossas vidas. A vida com Deus, ela se desenrola quando nós fazemos as coisas de Deus sem ser de um jeito mecânico. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, aquilo foi me transformando, eu comecei a ficar muito interessado com aquilo que eu lia no livro de Atos, com as experiências que aqueles irmãos viviam, com as coisas que aconteciam através da vida deles. E eu olhava para mim e pensava assim, rapaz, como que isso acontecia na vida daquele povo e não acontece na minha? Eu lembro que eu ficava pensativo nisso, eu ficava procurando respostas. E uma das coisas que eu percebi de uma forma muito clara é de que eu não orava direito. Eu lembro uma vez que eu vi uma pregação sobre a importância de orar. E aí o pastor falava de que se você acordasse mais cedo e orasse, buscasse o Senhor, Deus ia se revelar para você e o seu dia ia ser diferente. E eu fiquei animado com aquilo. Eu falei, quer saber, eu vou acordar 5 horas da manhã amanhã. Vou ficar 1 hora orando, eu tomo banho, vou para a faculdade, depois vou para o meu trabalho, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. E eu lembro que eu fui lá, acordei 5 horas da manhã, estava frio ainda, na época eu não era careca ainda, então dava para aguentar melhor o frio. E eu lembro que eu ajoelhei assim, eu orei. Eu falei, rapaz, vou parar porque eu estou atrasado, né? 6 horas da manhã eu tenho que tomar meu banho. Só que a hora que eu olhei no meu relógio, ainda era 5:03, tinha 57 minutos ainda de oração. E o que eu percebi naquele dia é que eu não sabia orar. E eu comecei a procurar coisas sobre como ter intimidade com Deus, como orar ao Senhor. E eu lembro que eu assistia a pregação, eu adorava assistir pregação. Então eu chegava do trabalho, ia para casa, ao invés de fazer qualquer outra coisa, eu ficava assistindo. E eu lembro um dia que eu estava ouvindo uma pregação de um homem, e ele estava falando sobre a importância da intimidade com Deus, sobre a importância da oração. E no fundinho, no teclado, tinha alguém tocando aquela música Essência da Adoração, sabe? Estou voltando à essência da adoração. E aí o pastor falou, olha, eu sinto que eu tenho que parar a pregação e que agora algumas pessoas vão aprender através dessa música como contemplar a presença de Deus. E eu, como bom presbiteriano, falei, rapaz, a pregação estava tão boa, agora esse cara quer me ensinar a orar? Acaba a pregação, que eu quero saber qual que é o sermão expositivo que esse irmão tinha para fazer. Mas ao mesmo tempo meu coração foi atraído. E eu comecei a cantar aquela música, não de qualquer jeito. Eu comecei a cantar aquela música de todo o coração. E eu comecei a sentir a presença de um Deus de um jeito, que a hora que eu vi eu estava ajoelhado. A hora que eu vi eu estava de boca aberta. A hora que eu vi, Deus me deu o dom de falar em línguas. E eu comecei a falar aquilo, e aquela atmosfera foi enchendo o meu quarto. Eu pensava, meu Deus, eu sempre poderia ter tido isso, mas eu simplesmente estava vivendo sem ter intimidade. Aquilo me deu uma alegria no meu coração. Eu lembro que todos os dias que eu voltava em casa, não vou mentir, eu sempre comia alguma coisinha antes que eu estava com fome, mas eu deixava a minha mala na minha cama e orava buscando o Senhor, e a presença de Jesus enchia o meu coração, e aquilo era tão bom. Atrair a presença de Deus nas nossas vidas é o que nos traz paz, é o que nos traz caminho, é o que nos traz a segurança, é o que faz a gente desfrutar dos planos dele. Mas o que mais atrai a presença de Deus é a sinceridade de coração. E muitas vezes a gente até busca Deus, mas a gente não busca com o coração sincero. A gente até fala que a gente ama Deus, mas a gente não tenta amar Deus com o coração realmente sincero. E a gente meio que se compromete, mas não se compromete por inteiro. A gente se compromete de um jeito bem mais ou menos. Mas quando a gente decide se entregar, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas limitações, a presença de Deus vem.
E a gente começa a entender de que vale a pena. Vale a pena se comprometer na palavra dEle. Vale a pena se comprometer para buscar a presença dEle. Porque Ele é capaz de transformar o nosso coração. Se decidimos viver para Ele e não para nós mesmos. Isso nos leva à terceira coisa, que eu acredito que nos faz viver uma vida comprometida com o Senhor. Matar o nosso ego. Isso é muito interessante, porque o Evangelho nos propõe isso. Jesus fala, olha, eu morri por vocês. Eu já fiz tudo o que era necessário. Tudo que vocês precisam agora para viver a minha vida é vocês decidirem morrerem para vocês mesmos e viverem para mim. É isso que Jesus diz no versículo que a gente leu. Jesus, ele está nos convidando a simplesmente colocar as nossas vidas na mão dele. E quando nós fazemos isso, vivendo para Ele, não para nós, nós vivemos tudo aquilo que Ele preparou para a nossa vida. Nós percebemos o agir de Deus nas nossas vidas, quando a gente deixa de fingir que está se comprometendo, e a gente passa a se comprometer de verdade, em matar a nossa carne, para que o Espírito viva em nós. Mais do que fingir que nós estamos vivendo algo em Deus, a gente precisa viver verdadeiramente. Eu nunca esqueço um pastor que me contou uma história, que uma vez ele foi visitar uma senhora na casa dela, e a senhora fez um café, e ele ficou feliz da vida, porque ele sempre amou café, né? Se fosse hoje em dia, então o café está caro, né? A gente aproveita, quando vai na casa dos outros, já toma umas 2 xícaras lá, para dar um bucho para a semana toda. E ele disse que ele sempre gostou de café, mas ele é como eu. Ele nunca gosta de café com açúcar. Eu sempre gosto de tomar café puro, é o que eu gosto. Só que daquela vez em específico, a mulher fez um café e ela colocou muito açúcar naquele negócio todo, naquela garrafa térmica inteira. E ele colocou, e a hora que ele bebeu, ele falou, rapaz, vou ter que beber esse café todo, mesmo eu não gostando, né? Só que teve uma hora que essa senhora que ele estava visitando foi para a cozinha. Ele pensou, é agora. Ele olhou uma janela que estava do lado de fora e falou, se eu jogar o café, ela vai achar que eu bebi e nunca mais eu vou precisar tomar o café com açúcar. E foi isso que ele fez. Ele jogou. Quando ele jogou, ele só escutou um ai, 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 ai. Daí ele ouviu dentro da cozinha a mulher falando, o que aconteceu, meu filho? O pastor jogou café em mim. E ele teve que explicar o porquê que ele tinha jogado café pela janela e acertou o menino. Não era muito mais fácil ele dizer que não gostava de café com açúcar? E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. A gente simplesmente tem que expor o nosso coração para Deus e falar, Deus, eu não estou encontrando prazer em ler a Tua palavra. Deus, eu não estou encontrando prazer na Sua presença. Me ensina, me ajuda, porque eu quero. E quando a gente faz isso de forma verdadeiramente o Senhor abençoa as nossas vidas. E verdadeiramente a gente passa a querer caminhar junto com Ele. Quando nós vivemos para Cristo e decidimos nos entregar a Ele de uma forma verdadeira, a gente morre para nós mesmos. E a gente começa a ter prazer em morrer. É estranho o que eu estou falando, mas a gente começa a ter prazer em não fazer mais as nossas vontades, em não viver mais a partir dos nossos prazeres, porque a gente entende que a vontade dele é muito melhor que a nossa, que os caminhos dele são muito melhores que os nossos. E a gente fica assim, por favor, Deus, me ajuda a matar um pouquinho mais dessa carne, porque quanto mais eu tenho do seu Espírito, mais feliz eu fico. Quando nós vivemos para Cristo, nós morremos, mas ao mesmo tempo, só quando nós vivemos para Cristo e morremos para nós mesmos, é que nós passamos a viver a verdadeira vida. Teve um dia que eu estava no meu quarto, tendo muitas experiências com Deus, e eu lembro que eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu espero que eu não te escandalize, eu não estou querendo aqui falar que eu sou melhor do que ninguém, ou mais espiritual do que ninguém, mas eu lembro que eu estava assim, ajoelhado numa poltrona e orando, e eu meio que tive uma visão assim. Eu meio que me vi ali orando do lado de fora. E quando eu me vi orando do lado de fora, pela janela, eu sentia Deus falando no meu coração. E Ele falou, filho, todas as vezes que eu te assisto, me buscando, se derramando da minha presença, eu fico muito feliz. Mas tem uma coisa, filho, tem muita gente aqui fora que não entende isso, que não consegue viver essas coisas,
que nunca ninguém falou essas coisas para ela. Eu preciso de você aqui, para contar para essas pessoas o que você está vivendo, para que elas fiquem animadas e sejam encorajadas para fazer a mesma coisa. E foi nessa época que eu comecei a discipular as pessoas. Eu comecei a falar para as pessoas o que eu estava vivendo e tentar estimular as pessoas a viverem do mesmo jeito. Mas posso dizer uma coisa, meu irmão? Muitas vezes o discipulado é frustrante. Sabe por quê? Que você está com a tua agenda lotada. E aí você separa 1 hora para estar com a pessoa. Pega ônibus, Uber, paga estacionamento. E aí você está lá esperando com a Bíblia aberta. Passou uns 15 minutos do horário que a pessoa combinou com você. Ela liga para você e ela fala assim: olha, hoje eu não vou poder ir. Rapaz do céu, dá uma vontade de fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo você pensa assim: quantas vezes eu já não cheguei atrasado? Quantas vezes eu já não fiz a mesma coisa com outras pessoas? E aí, pelo fato do outro ter feito com você, você melhora, porque você percebe o quanto doeu na sua vida. Teve uma vez que eu estava discipulando um menino e o menino era fofoqueiro. Rapaz, ele contava a fofoca de todo mundo para mim. E falava. E teve um dia que eu estava falando com um pastor amigo meu, eu falei: nossa, rapaz, como aquele menino é fofoqueiro, ele falou isso da outra pessoa, isso, daquilo. Daí o Espírito Santo falou: será que é só o menino que é fofoqueiro ou você que está fofocando também? Eu comecei a perceber nos erros do outro o meu erro. E aí eu fui me reparando, me transformando pelo poder do Espírito Santo de Deus em mim. Não porque eu fiz as coisas para mim, mas porque eu decidi fazer as coisas por Ele. E assim é na nossa vida. Quando a gente para de fazer as coisas para nós mesmos e passamos a fazer para Ele, Ele vai ajustando, aparando as arestas, tirando o que precisa ser tirado, para que a glória dEle se manifeste nas nossas vidas. Só quando a gente decide morrer para nós mesmos, é que a nossa vida floresce e que a gente vive uma vida de verdade. Talvez a sua vida não anda bem, talvez você se sente frustrado, talvez você está triste, porque você está se comprometendo demais com as coisas erradas. Você está se comprometendo demais com o seu trabalho, você está se comprometendo demais com as suas metas, você está se comprometendo demais com a sua vida, com o seu conforto, com aquilo que você deseja. Mas, meu irmão, isso não vai trazer verdadeira alegria para você, porque daí você só vai estar ficando buscando por coisas que você ainda não tem. Mas quando você decide se comprometer com Deus, lendo a palavra dEle, buscando a presença de Jesus, morrendo para você mesmo, para viver pelo Senhor, meu irmão, você se compromete com as coisas certas, e assim a sua vida é transformada. Por isso, nesse momento, eu queria ler mais uma vez o texto que nós lemos no início dessa pregação. E que esse texto, nessa tarde, para você, seja uma oração. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Que possamos perder a nossa vida pelo Senhor, se comprometendo com Ele, para que Ele nos dê a vida de verdade, que só Ele pode nos fornecer. Amém?